Olá a todos, eu sou a Aline Tedeschi da Cunha, sou mestranda em Ciências Sociais na linha de Relações Internacionais e Desenvolvimento pelo programa de pós-graduação da Unesp do campus de Marília. Eu agradeço ao professor Marcos Cordeiro Pires, meu orientador, e ao professor Marcos Fábio Martins de Oliveira pelo convite a fazer essa exposição, que será basicamente sobre a construção das relações diplomáticas entre Brasil e China, mais especificamente da parceria estratégica. É muito importante estudar essa parceria nesse momento de inflexão, porque passa a economia mundial pós-crise, e os mecanismos de governança global rumo à configuração de novas arquiteturas multilaterais e uma multipolaridade. Esse momento, porque passa o relacionamento do Brasil com a China, como foi chamado pelo diplomata Oswaldo Biatos Júnior, passa por um adjornamento, ou seja, uma adaptação, uma atualização da parceria estratégica. Afinal de contas, o cenário atual é muito diferente do universo de preocupações dos atores governamentais brasileiros e chineses que estiveram envolvidos nas negociações diplomáticas à época da construção da parceria estratégica. Durante quase metade do século passado, embora de forma diferente, os dois países seguiram modelos econômicos que primavam pela autossuficiência e, através dela, aumentariam a autonomia e a influência internacional. Os seus interesses passaram a ser buscados por meio da integração ao contexto internacional, em demanda de mercados, tecnologia e recursos para investimento. Tanto o Brasil quanto a China, basicamente, apresentam objetivos internacionais relacionados a 4 elementos principais. A luta contra um possível e indesejado neocolonialismo ou imperialismo e exploração capitalista dos países de terceiro mundo. Segundo, a defesa dos direitos à autodeterminação dos povos e a soberania estatal. O terceiro é a defesa da paz e do progresso social e econômico. E quarto, a cooperação voltada para a modernização e desenvolvimento científico e tecnológico. Mas, da passagem de uma formulação retórica para o estabelecimento de ações estratégicas, realmente, muitas questões se impõem. Então, eu vou dividir essa exposição em algumas partes, porque um exercício de periodização dessas relações e análise de diversas fases desse relacionamento e de seus avanços e aspectos permitem identificar as principais questões que, ao longo do tempo, marcaram essas relações. Então, a gente vai voltar um pouco ao período anterior da parceria, no estabelecimento das relações diplomáticas, depois do estabelecimento da parceria em 93 até 2000, depois a década de 2000 até 2002, quando esse relacionamento é alçado à parceria estratégica global. Bom, a China já havia ingressado na comunidade internacional como membro do Sistema Internacional de Westfália em 49 e passava por um período de construção do Estado comunista liderado por Mao Zedong, e baseado na matriz ideológica marxista, após a vitória militar frente aos nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek, que então se refugiaram na província de Taiwan. Em 64, com o regime militar em vigência e sob a área de influência dos Estados Unidos, o desafio para o Brasil era buscar autonomia, principalmente diante de uma ordem econômica desigual e predominantemente vantajosa para as potências tradicionais. Mas o governo do Castelo Branco ainda afastou-se da política externa praticada até então, que era chamada política externa independente. O foco, década de 50 e 60, era o desenvolvimento do mercado interno, também baseado no modelo de substituição de importações. Então, até a década de 70, apesar de pertencerem a um conjunto de países cuja problemática do desenvolvimento econômico era comum, a exemplo dos esforços da Conferência de Bandung em 55, que foram fóruns que funcionaram como instrumento de barganha frente aos países desenvolvidos e de debate por uma nova ordem econômica que privilegiasse a inserção internacional dos países em desenvolvimento. As relações bilaterais não avançaram frente ao jogo de forças antagônicas existentes na cena mundial. Assim sendo, a ação política desses atores até então era relativamente limitada. Mesmo com essa limitação, a partir da política externa independente do governo Jânio Quadros, houve aproximação do Brasil com a China através da primeira missão comercial àquele país em 61, liderada pelo vice-presidente João Goulart.
Já à época, considerou-se pioneira a aproximação entre dois países em desenvolvimento de tais proporções, cada qual, de fato, depois se tornaria uma liderança expressiva em seu respectivo âmbito regional. Com a recuperação da China do seu assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, antes ocupado por Taiwan, em 71, votação inclusive na qual o Brasil teve voto contrário, o Brasil viu a necessidade de uma mudança na sua política chinesa, até porque antes havia obstáculos de ordem ideológica, o medo de uma penetração subversiva comunista que limitava a capacidade política exterior de trabalhar em prol do estabelecimento dessas relações. Mais tarde foi aplicado o pragmatismo responsável da política externa do governo Geisel, que, quando assumiu o governo em 74, se deparou com elementos conjunturais específicos que trouxeram uma estratégia de estreitamento de laços com os países em desenvolvimento, em contraposto ao alinhamento ideológico da Guerra Fria. O pragmatismo ele fazia referência às vantagens do cenário internacional, independente de regime e ideologia, e o responsável fazia relação à não contaminação ideológica da política externa. Essa política foi bem vista pela China, já na segunda metade da década de 70, lembrando que a China já estava em processo de transição para uma atitude mais pragmática no seu cenário doméstico interno. O Deng Xiaoping, a partir de 78, também para justificar os benefícios da abertura econômica da China, já usava o slogan, não importa se o gato é branco ou negro, contanto que caça ratos. Então pode se ligar com a política de pragmatismo responsável do Brasil. O restabelecimento das relações diplomáticas ocorreu só em agosto de 74, quando houve reconhecimento pelo Brasil da República Popular da China. Então, as razões de aproximação para ambos os países, em resumo, foi uma necessidade de promover um melhor posicionamento político e econômico no sistema global. A China necessitava rescindir o isolamento e se reaproximar do Ocidente no sentido de atrair capitais e tecnologias para o seu processo de modernização, e o Brasil necessitava reagir para empreender e manter o desenvolvimento do país, além de legitimar e dar respaldo a uma nascente corrente autonomista da diplomacia brasileira, que era esteada em uma perspectiva que identificava a ordem internacional como um cenário de polaridades indefinidas. O governo brasileiro, depois do estabelecimento das relações diplomáticas, procurou sim enfatizar a questão econômica, mas apenas para tornar mais palatável o reconhecimento dessas relações. A intenção, naquela época, na verdade, era política. Inclusive, a corrente de comércio, em 74, estava em torno de 19 milhões de dólares entre os dois países. Assim como o Brasil, a China carecia também naquele momento de recursos para incrementar as relações Sul-Sul. O entendimento mútuo era dificultado pelas grandes distâncias físicas e culturais e conhecimento incipiente das realidades nacionais de um para o outro. Da perspectiva comercial, havia interesse chinês em conhecer a experiência de desenvolvimento econômico do Brasil, já que nos primeiros anos das reformas de Deng Xiaoping, a China se encontrava economicamente um pouco atrasada em relação ao Brasil em vários setores. Inclusive, teve o envio de delegações técnicas do Brasil para a China na área de hidroeletricidade, com conhecimento da usina de Itaipu. Então, até 1977, a pauta exportadora brasileira caracterizava-se por commodities, ainda algodão, açúcar, soja, sisal, cacau, madeira e celulose e óleo de soja bruto. E em 78 foi efetuada uma assinatura de um acordo comercial de forma a institucionalizar esse crescente fluxo de comércio. E aí, lembrando que 78 também marca o início da era Deng Xiaoping. Depois desse acordo, a corrente de comércio foi de 19 milhões de dólares em 74 para 202 milhões de dólares em 79, um ano após o acordo. A corrente era de produtos primários, como algodão, açúcar e farelo de soja, que figuravam entre os mais exportados para a China naquele momento, ou seja, 50% do total, enquanto os elementos químicos e farmacêuticos, que representavam 67% do total, foram os produtos chineses mais importados